A obesidade hoje em dia é a pior doença da humanidade, né? O que falar da obesidade? Ela é mãe das doenças metabólicas, onde o paciente obeso ele tem 30% a mais de chance de desenvolver algum tipo de doença, sendo a própria diabetes, o infarto agudo do miocárdio, doenças osteomusculares, entre outras. Não necessariamente aos 40 anos ele vai ter reflexo disso, mas aos 50 ou aos 60 ele vai ter, né? Isso é uma questão de tempo. Inclusive com o aumento da incidência de câncer nos pacientes obesos. Além de todos os problemas de coluna, de reflexo de ter que fazer uma prótese de joelho, de quadril aos 60 anos, enquanto que poderia fazer aos 80. O índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, o normal é de 19 a 25. Acima disso começa a obesidade de grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, onde nós temos que atacar para não deixar chegar à obesidade mais grave. Principalmente por causa da saúde, né? Pelos riscos. Eu sei que pelo risco cardíaco que eu vou ter, eu tenho histórico familiar de diabetes, a questão das articulações. Se eu queria, por exemplo, na última corrida eu já senti que eu tinha um inchaço no tornozelo. Por que viver dessa maneira, né? Eu me colocar em risco agora com a idade de ter outras doenças. Chega um momento que tu tem que tomar uma decisão, né? Nas indicações de tratamento, surgiu nos últimos anos a endossutura gástrica via endoscópica ou gastroplastia endoscópica. Um paciente que não é responsivo ao tratamento de dieta ou tratamento medicamentoso não quer dizer que ele não vai ser responsivo ao tratamento endoscópico ou ao tratamento cirúrgico. Isso não quer dizer, tá? Mas o que nós sabemos é que é muito mais difícil o paciente ter perda de peso com dieta e medicação do que quando a gente ajuda ele de uma maneira um pouco mais radical ou mais intervencionista, como o exemplo da endossutura gástrica. Agora, em 2 meses, eu já consegui emagrecer 12 quilos. O que antes com dieta é muito difícil, né? Tu emagrece 3, 4 quilos, daí... A grande indicação da endossutura gástrica é para o obeso que está com um índice de massa corpórea entre 30 e 35. Não impeça que a gente faça uma gastroplastia endoscópica num paciente com IMC maior, porque ele pode, em função de suas comorbidades, ter um risco muito grande para uma cirurgia mais agressiva. Então a gente pode oferecer um tratamento menos agressivo e ter um resultado não tão bom para um grande obeso, mas que vai ajudar ele a controlar um pouco mais a questão da obesidade e os reflexos dela. O que difere de um paciente para outro é a complacência do estômago, é a capacidade de armazenar, dele se distender e aí trazer uma saciedade para o paciente. Pode ser que a pessoa tenha hábitos alimentares de ingesta não de volume maior, mas de alimentos mais calóricos, ou a frequência alimentar diferente. O problema sempre é o açúcar, né? Então agora tu tem que mudar o hábito. Não me dá mais prazer no açúcar. Eu já fiz testes, a gente sempre testa, né? Antes era maravilhoso comer chocolate. Agora já não muda o teu paladar, muda o teu hábito, muda o teu paladar e muda a tua necessidade, assim, né? Também existe um hormônio que é liberado pelo fundo gástrico, que é um hormônio da saciedade. E aí o paciente eliminando o fundo gástrico, ele não vai ter mais a liberação desse hormônio. E ele não vai ter tanto apetite, ele não vai ter tanta voracidade à procura de alimento. É porque agora eu tenho a sensação da saciedade. Antes eu não tinha, então não tinha limite, né? Tu repete, vai comer por exemplo, eu vou comer uma fatia de pão, eu fico satisfeita. Antes eu tinha que comer a segunda fatia, né? Agora eu não tenho mais essa questão da compulsão. A endoscopia bariátrica, que hoje em dia é chamada, ela pode ser dividida também. Ela serve para tratamento das complicações da cirurgia bariátrica e para o tratamento da obesidade, para não deixar o paciente chegar à obesidade mórbida.
Na questão da endossutura gástrica, é importante que ela vai tratar uma população que ainda não é obesa mórbida, mas com uma tendência forte e com, às vezes, uma comorbidade já instalada, ou pelo histórico familiar ou pela tendência da própria obesidade, é desenvolver algumas doenças que nós estamos evitando que elas apareçam. Quando o paciente já tentou tudo, tratamento clínico, com mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares, e não conseguiu emagrecer, ele procura algum tipo de método. Porque como não é cortado, não é retirado nenhuma parte do estômago, isso não altera a absorção das vitaminas. Então até a questão, não tive queda de cabelo, eu não vou ter que ter essa preocupação pro resto da vida de suplementar a vitamina B12. Outra coisa que eu achei interessante é que em 14 dias eu já pude voltar para atividade física. Então eu gosto de correr, agora já estou conseguindo correr. E não dá nenhum tipo de fraqueza ou de falta de energia. Tu fica bem. Geralmente o paciente que tem dificuldade de controle de peso, ele tem um IMC que varia de 27, 30, 35, faz uma hiperdieta, uso de medicamentos, ele vai oscilar e ele vai reganhar peso. Então, se a gente considerar o paciente com um índice um pouco menor, mas com um histórico de dificuldade de controle de peso, somente com tratamento clínico, a gente pode indicar esse procedimento com IMC menor. A principal questão, eu acho que é entender que a obesidade é uma doença e que causa várias consequências, que é o risco de diabetes, hipertensão, problema das articulações. E isso é um problema que eu já enfrento há muitos anos e sempre é uma dificuldade. Tu faz dieta, tu emagrece um pouquinho, aí depois tu volta a engordar. Então a manutenção é muito complicada, apesar de fazer atividade física. Então, quando surgiu essa possibilidade de ter um procedimento que não é cirúrgico e que não me impediria de voltar ao trabalho logo depois do procedimento, com um mínimo de risco e que me desse essa possibilidade de chegar no meu objetivo, eu não tive nem condições de pensar duas vezes. Foi maravilhoso, assim. Esse tabu, essa perda do medo e a compreensão de que a obesidade é um problema de fato e não só uma questão estética, está mudando. A gente começa a indicar tratamento cirúrgico quando o paciente tem um índice de massa corpórea de 35 ou acima de 35, com algum tipo de comorbidade, seja ele hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, ou com síndrome metabólica. Abaixo disso, o que temos são os métodos endoscópicos, através, ou seja, da introdução de um balão dentro do estômago, que é um dispositivo intragástrico, é uma bola de silicone que se coloca no estômago, ou através da confecção de pontos, que é a endossutura. Nós aplicamos pontos internos no estômago, onde vai diminuir o volume do estômago até em 60%. Porque antes só tinha a possibilidade da cirurgia para o IMC mais alto, né? 40 ou 35 com comorbidade. E eu não entrava nessa população. Então, quando teve esse procedimento IMC de 30, nossa. Então, esse paciente tem uma saciedade maior, esse paciente tem um retardo no esvaziamento do conteúdo gástrico, consequentemente uma menor necessidade de ingesta calórica, que é esse o grande foco. E em termos de agressividade, ela é comparável ao balão, também ela é ambulatorial. O balão, o tempo de permanência é de 6 meses e atualmente os novos balões até 1 ano. Tu tira o balão e aí aos poucos tu vai recuperando, tu vai te permitindo, vai te permitindo, vai te permitindo. E aí que vem o aumento de peso. A gastroplastia endoscópica, ela tem um resultado melhor que o do balão, porque ela é uma sutura permanente, ela não vai ser
retirada em 6 meses ou 1 ano. Esse é um procedimento totalmente ambulatorial, que nós realizamos todo ele por endoscopia. Ou seja, não tem nenhuma incisão no paciente, não tem um corte. O paciente é submetido a uma anestesia geral, porque nós precisamos que ele esteja com o controle respiratório, né, totalmente na mão do anestesista, né, então com intubação, para não corrermos risco nenhum. Um aparelhinho, como se fosse uma máquina de costura, na ponta do aparelho, onde nós vamos aplicar pontos internos no estômago, fazendo com que diminua o estômago. Com isso, o paciente não consegue ingerir grandes volumes, trazendo uma saciedade precoce, evitando que ele coma demais. Bom, então a gastroplastia endoscópica ou endossutura gástrica, ela vem sendo desenvolvida há alguns anos, junto com a engenharia médica das empresas, que desenvolveu esse equipamento que se acopla ao endoscópio, né? E que proporciona essa sutura, essa costura do estômago. Isto é um novo passo na medicina, uma evolução muito grande. Não é feito nenhum corte, é um procedimento endoscópico, é um procedimento rápido, menos de 1 hora. Não alterei a questão hormonal, não alterei a questão da absorção das vitaminas. E esse procedimento, então, é feito da seguinte forma. Nós passamos o endoscópio para a câmara gástrica e, através de um instrumental específico para isso, chamado overstitch, um suturador gástrico, aprovado pela Anvisa, totalmente regulamentado no Brasil, nós vamos realizar a diminuição dessa câmara gástrica através de pontos internos no estômago. A gente faz uma aplicatura no estômago com esses pontos. Porventura, se permanecer algum tipo de alimento nessas dobras, não vai ter problema nenhum. Não vai trazer nenhum transtorno para o paciente futuramente. Como é que foi o procedimento? Começa com 48 horas de dieta líquida, 8 horas de jejum. Por quê? O procedimento é feito com anestesia geral. Mas o procedimento durou assim em torno de 1 hora e 2 horas depois eu já estava em casa. Foi 2 horas só na sala de recuperação. Esses pontos são chamados pontos totais, porque eles atravessam toda a camada do estômago. E é isso que nos dá a segurança do seu funcionamento. O que tu sente, assim, logo depois, é uma sensação de cólica no estômago, como se fosse uma sensação de aperto. Isso durou 1 a 2... No segundo dia eu ainda senti um pouquinho. No terceiro dia já estava tudo normalizado e eu já pude voltar ao trabalho. O sangramento que ocorre durante esse procedimento é um sangramento mínimo, né, extremamente bem controlado, né, inclusive pelos próprios pontos que são passados. Então é um procedimento endoscópico com grande segurança, que realmente, assim, do ponto de vista médico, não se pode relatar nada que seja maior ou de maior preocupação. E vai tendo uma readaptação ao seu alimento. Isso é muito importante, e retorno à atividade física é muito importante. Sem atividade física e sem uma dieta, não tem resultado satisfatório. Claro que no início foi mais difícil, porque são 30 dias de dieta líquida. Começa com 40 ml, um copinho de cafezinho, depois passa para 50, 80, agora eu consigo comer 150 ml. E com isso eu já fico satisfeita. O pós-operatório do paciente da endossutura gástrica é um pós-operatório muito interessante, assim, porque nós ficamos impressionados que o paciente não tem absolutamente nenhuma dor, ele não sente nada, ele sai do hospital caminhando, deambulando normal, né? E o que vai ser mesmo para ele importante é a restrição alimentar, que nas 4 primeiras semanas vai ser apenas de líquido. Após o procedimento de endossutura, o paciente ele apresenta algum desconforto, alguma cólica abdominal, mas tudo isso manejado através de medicações. Não é nada assim muito grave que tem que ter algum tipo de intervenção ou internação hospitalar, que necessite internação hospitalar. É fundamental que esse paciente conheça o seu quadro e a sua necessidade de adequação ao procedimento médico indicado a ele, porque o paciente
a resposta vai depender muito do doente e da sua, vamos dizer, aderência ao tratamento. Mas a gastroplastia endoscópica, ela reduzindo a câmara gástrica, ela interfere com a questão da saciedade, e uma vez que isto seja controlado nos primeiros meses já, ela vai ter uma redução de peso inicial bem acelerada. Isso vai permitir com que ela tenha uma atividade física mais efetiva e com certeza vai mudar a autoestima dela. Ela vai se gostar mais, ela vai gostar mais de ir para uma academia e ela vai perceber que todos os ganhos que ela tem de qualidade de vida, vale a pena ela se cuidar na questão alimentar. Que coisa que às vezes é muito difícil uma pessoa mudar sem ainda ter esse empurrãozinho que é essa perda rápida de peso. Existem pacientes mais graves com, por exemplo, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica, que após o emagrecimento, seja ele com algum tipo de intervenção ou endoscópica ou cirúrgica, o paciente acaba eliminando a diabetes, ele cura da diabetes. E a gente está comemorando esse resultado com os pacientes, porque realmente o fato dela ser endoscópica, ambulatorial, com uma recuperação boa e um resultado que a gente faz acompanhamento muito bom, a gente está bem entusiasmado com essa técnica. Que hoje em dia o paciente consegue, com o método endoscópico, através da endossutura, uma perda de peso de 25% a 30% do peso corporal. Então o paciente retorna já nas 3 primeiras semanas para a consulta com o endoscopista, já tendo uma perda considerável. Então isso já traz um alento ao paciente, ele já vem muito contente no pós-cirúrgico, porque está demonstrando que o resultado é efetivo, né? Eu volto a frisar aqui que é fundamental a compreensão e cooperação do paciente. E é claro que o que nós estamos dando para ele é a oportunidade de mudança. Mudança de hábito, mudança de comportamento. Esse procedimento é só mais um instrumento para te ajudar a entender o teu problema, porque com esse procedimento tu vai fazer uma reeducação alimentar. Então é aquela história, não adianta, cabe 150 ml, mas eu como um negrinho todos os dias. Isso não vai resolver meu problema. Então eu tenho uma alimentação, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber as escolhas. Aí é que entra o trabalho da nutricionista, do educador físico. Esse procedimento veio ao Brasil, trazido pelo Dr. Manuel Galvão Neto, onde ele fez todos os trabalhos, ele desenvolveu o produto lá no exterior e trouxe isso para a Faculdade de Medicina do ABC, onde nós desenvolvemos todos os protocolos clínicos, todos os estudos pertinentes. A partir daí, iniciamos os treinamentos dos médicos do nosso país, realizamos o treinamento dos médicos do Brasil. E esses médicos no Brasil hoje já estão em loco, nas suas cidades, desenvolvendo o seu próprio trabalho, já foram treinados, eu pude participar de vários treinamentos de vários colegas médicos. E o procedimento está sendo extremamente bem difundido, com ótimos resultados pelo país. É claro que a gastroplastia é a ideia do quê? Um procedimento restritivo, endoscópico, onde nós vamos proporcionar para o paciente uma perda de peso de cerca de 20% do seu peso total, num período de cerca de 9 meses, onde ele deve passar por um acompanhamento psicológico, nutricional, tá certo? Acompanhamento médico mensal, porque obesidade é uma doença crônica e incurável. É importantíssimo que o paciente esteja preparado a se tratar por uma equipe multidisciplinar para que o seu objetivo seja alcançado. E a partir daí, o mais importante é a manutenção de peso desse paciente. A endossutura gástrica vem ganhando grande volume no mundo inteiro. Nós não temos relatados na literatura, até o momento, nenhum risco maior do ponto de vista do procedimento endoscópico. Ou seja, nós não tivemos, até hoje, mortalidade associada à endossutura gástrica, o que é muito importante.